Olá, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre TDD, continuar nosso papo sobre TDD. E hoje eu vou falar com vocês como o TDD pode te ajudar a criar classes coesas. Uma classe coesa é uma classe que tem apenas uma única responsabilidade. Vou contar um casinho para vocês. Na firma onde eu trabalho, nós usamos orientação a objeto. Ou, há muito tempo atrás, foi dito que só poderia criar programas orientados a objetos. O que aconteceu? Os programas são criados usando a sintaxe de orientação a objeto. Não quer dizer que eles são orientados a objetos. Por exemplo, se eu tiver um relatório, esse relatório vai ter uma única classe com uns 30, 40 métodos e cada um desses métodos com mais de 500 linhas cada um. Então, como você acha que se testa uma classe dessa? Não testa, com teste automatizado é praticamente inviável, porque essa classe ela tem uma única responsabilidade, fazer todo o programa funcionar. E isso é muito. Uma classe deveria ter poucas funcionalidades, ela deveria ter poucas responsabilidades. E é exatamente isso. Uma classe coesa é uma classe que tem apenas uma única responsabilidade. Nesse caso que eu acabei de falar para vocês, essa classe está bem longe de ser coesa. E é isso que eu vou falar hoje para vocês. Como que o TDD pode te ajudar a identificar esses casos onde você tem classes que não estão coesas. E para mostrar isso, eu vou voltar no nosso programa que eu usei lá no Baby Steps, no cálculo do pagamento para o caso do desenvolvedor, do DBA e do testador. Então eu vou começar aqui, fiz uma cópia do meu programa de Baby Steps, do cálculo de pagamento, e ele tem um teste que não está funcionando, no caso do DBA acima do limite. Olha lá, abaixo do limite, quero dizer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse teste passar, mas antes disso eu vou criar um outro teste, que é no caso do DBA acima do limite. Então eu vou criar aqui um novo método para teste, eu vou copiar o método below limiting, fazer aqui algumas alterações, no caso aqui ele é acima do limite, então colocar aqui 3.500 e ele tem que ser 2.625 o resultado. Então vou rodar os testes, o que vai fazer? Os dois testes vão falhar. Então vamos lá, vou fazer aqui esses dois testes passarem usando o Baby Steps. Vou voltar lá no meu código, vou colocar um if, para se caso o cargo dele for desenvolvedor, faz os cálculos que já estão implementados, e no caso ele seja um DBA, ele vai fazer os cálculos da regra para o DBA. Então vamos lá, se ele o get position for DBA, eu vou fazer aqui o if, espera só um minutinho, é a mesma estrutura, eu vou copiar esse cara aqui para cá. Veja, se eu estou copiando o código, já dá para sentir que tem alguma coisa estranha aí, mas vamos seguir aqui, Baby Steps. Então, no caso que ele seja maior de 2.500, 75% de desconto, se não 85% de desconto. Rodando, olha lá, meus casos de teste passaram. Aproveitando então, eu vou criar aqui mais dois novos testes. Eu testei para o developer, para o DBA e para o tester. Ok? Então eu vou copiar aqui esses dois casos, no caso do tester abaixo e acima do limite. Então vamos lá. Vou copiar aqui porque as situações, os valores são os mesmos para o DBA, ok? Então, calc tester, só trocar aqui o nome e aqui DBA, ao invés de DBA, é tester. Vamos rodar aqui nossa suite de teste e ela deverá passar por todos os testes, nenhum teste deve falhar, ok? Opa, falhou. Ah, sim, claro que vai falhar, porque eu não coloquei um novo if no meu código, na verdade é uma cláusula OR. Se ele for DBA ou ele for tester, e aí sim ele executa esses valores aqui. Então, se agora eu executar os meus testes, olha lá, 6 testes passaram. Então vamos melhorar aqui o código. Eu preciso agora, vocês viram aqui que eu tenho muitos códigos repetidos dentro da minha implementação. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar alguns métodos privados para me auxiliar, na verdade organizar o meu cálculo do pagamento. Então, vou criar aqui um método para fazer o cálculo do desenvolvedor, ok? Então, ele vai receber aqui o employee, ok? Ele vai retornar aqui para mim o resultado. Vou fazer a mesma coisa aqui. No caso do
aqui, developer, do caso do DBA e do tester, ok? Então, vou criar aqui a implementação, methods, calculate pro developer, ok? A implementação dele nada mais é do que copiar esses valores aqui, ok? Esses métodos privados, eles estão aqui só para organizar internamente o meu método de pagamento. Olha lá, então, ao invés de fazer ao invés de fazer os cálculos, eu chamo o meu método privado, passando o employee. A mesma coisa para o calculate DBA tester, ok? Copio aqui a mesma coisa. Aqui eu só mudo aqui para DBA e tester, ok? Ativo. Vou rodar agora os meus testes. Todos eles devem passar. Legal, minha refatoração foi boa e não quebrei nada com ela. Eu criei 6 testes, os 6 testes passaram, quer dizer que o meu código está bom, quer dizer que a qualidade do meu código está legal, afinal de contas ele faz o que ele deveria fazer. Vamos dar uma olhadinha nos meus métodos de teste, o que eles dizem a respeito da minha implementação. Desses 6 métodos que eu criei aqui, se você olhar, eu crio um para o desenvolvedor, né? Na verdade um par de casos para o desenvolvedor, outro para o DBA e outro para o tester, ok? Então, o que acontece? Para resolver cada um desses meus testes, olhando a minha implementação, você viu o que eu fiz? Eu fui adicionando if, else if, mais um if e assim sucessivamente. Toda vez que eu adiciono um if dentro do meu código, eu adiciono 2 novos caminhos dentro desse meu código, tá? Ou seja, ele pode ser aquele if, ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. Não importa qual é o if que eu faço, ele sempre vai seguir 2 caminhos. Cada vez que eu adiciono um if, eu adiciono mais caminhos. Isso daí é chamado de complexidade ciclomática. Então, quanto maior é a minha complexidade ciclomática, maior é a complexidade do meu programa. O que acontece, por exemplo, se eu adicionar um novo cargo? Eu vou ficar adicionando o quê? Um novo if para cada cargo que eu criar? Isso está errado. Na verdade, o teste já estava me avisando disso. Para cada tipo de cargo, eu tenho um teste. Eu tenho, na verdade, um par de testes. Então, o que eu teria? Quanto mais cargo eu tiver, então essa minha lista de testes vai tender ao infinito. Se eu tiver 500 cargos, o que eu vou fazer? Tudo bem, eu estou extrapolando o número, mas eu vou ter o quê? 1000 testes? Eu acho que isso é inviável. Dentro de um bom sistema orientado aos objetos, a evolução dele é feita de maneira natural. O que isso significa? Não natural do jeito que está aqui não está natural. Por exemplo, toda vez que eu adicionar um novo cargo, o que eu preciso fazer? Veja, eu preciso ir lá no meu cálculo e fazer uma alteração, adicionar um novo if. Se você leu os artigos do Eric, isso daí está ferindo um dos princípios do Solid, o princípio do aberto e fechado, o Open Close Principle. O Open Close Principle diz o seguinte, que uma entidade de software, ou seja, uma rotina, um método, uma procedure, o que você quiser, ela é fechada para alteração e aberta para a extensão. O que significa? Que quando eu adicionar, no nosso caso aqui, quando eu adicionar um novo cargo, se o meu código estivesse seguindo o princípio do aberto e fechado, eu não alteraria o método atual, o método que já está implementado. O que aconteceria? Eu criaria uma nova funcionalidade e anexaria ao meu código. Como é que eu consigo isso através da orientação a objeto? Eu teria que quebrar esses comportamentos em classes separadas. Eu faria com que cada cargo tivesse a sua própria classe para fazer o cálculo do pagamento. Então, quando aparecesse um novo cargo, eu não altero o meu código que já está funcionando, mas sim eu adiciono, eu crio uma nova classe para fazer esse cálculo e aí, através do polimorfismo, esse cálculo vai ser incluído dentro do meu programa. Legal isso, né? Ou seja, eu não altero, eu altero, na verdade, a funcionalidade geral do meu sistema, adicionando uma nova funcionalidade, mas sem alterar o meu programa atual. O nosso programa aqui já está mostrando que o princípio do aberto e fechado já foi completamente desrespeitado, já foi por água abaixo, pelo ralo, faz tempo, porque cada novo cargo eu vou sim ter que vir aqui e mudar a minha rotina de cálculo de pagamento. E aí então, como é que eu vou resolver isso? Espera aí que a gente já vai resolver. Antes de resolver esse embrulho do aberto e fechado, vamos fazer uma outra discussão, que é testar ou não métodos privados.
Eu criei aqui 2 novos métodos privados. E aí a grande pergunta que tem é, devo ou não testar esses métodos? Essa é uma discussão do mundo do TDD que parece não ter fim. Já vou direto ao ponto. Na minha opinião, testes privados não deveriam ser testados. Se você tem a necessidade de testar a funcionalidade de um método privado, muito provavelmente esse método não deveria ser privado, ele deveria ser público. E pior ainda, eu ainda acho que se você precisa testar um método privado, muito provavelmente é uma nova responsabilidade que não deveria estar ali na sua classe. Você viu que legal? Se você está criando um método privado para organizar o seu código e você não consegue testar esse método privado, porque afinal de contas ele é privado, então isso daí já seria uma indicação, ou seja, o teste já estaria te indicando, né, porque você vai querer testar esse método privado, de que esse método, na verdade, deveria ser uma outra classe. Olha lá, o TDD te ajudando a fazer um desenho de classes melhor do que aquele que você tem. Então ele está te ajudando a chegar aí num projeto de classes muito melhor do que você tem hoje. Então de uma maneira bem prática, tá? Eu não gosto aqui de ficar, como dizem aí, cagando regra. Mas eu posso dizer o seguinte, se você está usando um método privado e precisa testar esses métodos, há uma grande chance de que a sua classe precisa de uma refatoração. Então pensa nisso. Métodos privados que precisam de ser testados é indicativo de refatoração da sua classe. Então como testar? Como que eu vou testar um método privado? Ele vai ser testado algum dia? Vamos imaginar então que, no meu caso aqui, o método privado ele serviu simplesmente para organizar um método principal. Então quer dizer que eu nunca vou ter um método privado? Não, não é isso. Eu considero o seguinte, quando você cria um método privado que não tem nenhuma responsabilidade, ou seja, ele faz parte de uma responsabilidade maior, ou ele faz parte de uma responsabilidade de algum outro método, você apenas está organizando melhor o teu método, evitando chamadas repetitivas, etc. Aí legal, porque como você vai testar esse método? Através do método público que utiliza. Você vai testar se o método público que utiliza está retornando o que deveria retornar. E indiretamente você vai testar o seu método privado. De novo, se você precisar testar seu método privado, ele precisa sim sofrer uma refatoração. Que é o nosso caso aqui. Se você parar para pensar, esses 2 métodos privados que eu criei, eles possuem 2 responsabilidades muito bem definidas, que são o cálculo no caso de desenvolvedor e no caso de testador e DBA. Então, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou deixar quieto? Não, eu vou fazer a refatoração, vou resolver o meu problema da calculadora e eu vou refatorar o meu código. Então, vamos lá, vem comigo. Então, vamos lá, eu vou começar aqui, então, criando a minha interface para refatorar o meu código. Depois desse vídeo, você vai poder dizer na entrevista pro Eric que você não gosta do Singleton, você prefere usar outros tipos de design patterns, como por exemplo o Strategy, que é o que eu vou utilizar aqui. Vamos lá, a interface que eu vou criar chama-se Calculator. Ela vai ter um método que chama Calculate, que vai receber um employee e retornar um valor, ok? Então a minha classe ela define que eu vou receber um empregado do tipo, um objeto do tipo empregado, tipo employee, e vou retornar um valor. Então continuando, eu criei a minha interface. Agora eu vou criar as classes que implementam essa interface. E aí que está o pulo do gato, eu vou criar uma classe para cada tipo de cargo. Então eu vou criar aqui uma classe para o developer, ele implementa a interface calculator. Eu vou colocar aqui então a implementação do método calculator calculate, que nada mais é do que a mesma implementação dos meus métodos privados que eu tinha criado. Vamos lá, calculate, payment, não é esse, é aqui do calculate developer. Então, movo esse código para cá. Então, depois que eu criei a minha classe para a da developer, que implementa as regras para o developer, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o DBA, ok? Simplesmente alterando aqui os valores, certo? Então, no caso aqui, get salary, legal, 0,85. A mesma coisa para o tester, a implementação dos dois vai ser a mesma, mas é porque eu quero quebrar por responsabilidade, não pelo cálculo em si. Eu quero fazer com que a responsabilidade de criar para o DBA, para o tester e para o developer sejam feitos em classes separadas. Agora, depois que eu criei então as minhas classes, usando
Design Pattern Strategy, eu posso apagar esses métodos privados, eles não fazem mais sentido. Eu preciso mudar a maneira como eu implemento o meu Calculate Payment. Então, ele vem aqui, eu vou criar uma referência para do tipo Calculator, que é a minha interface. Eu vou criar uma variável, que é uma do tipo String, que eu vou concatenar o quê? O nome do cargo com a palavra _calculator. Olha só o que eu vou fazer aqui, que interessante. Vamos fazer aqui um translate dessa concatenação para que ela seja letra maiúscula. E aí eu vou criar o meu objeto de cálculo. Então eu vou create object com referência à minha interface e especificar que ela é type calculator, um nome. Veja que eu coloquei entre parênteses, que ele, na verdade, ele está fazendo aqui a programação dinâmica. Ele não vai usar o nome calculator name, mas sim o conteúdo dessa variável, que vai ser o nome da classe relativa àquele cálculo que eu preciso. Então, mudando aqui um pouquinho, vamos formatar o código, vou executar os meus testes, olha só que bonitinho, todos eles passam, isso significa que eu não quebrei nada na minha refatoração. Bacana isso, né? Você viu que legal? O teste mostrou pra gente que eu tinha um problema. Eu precisava testar os métodos privados. Depois, olhando um pouquinho melhor, eu descobri que esses métodos privados tinham uma responsabilidade e que, na verdade, eles deveriam ser outras classes. Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer uma refatoração de acordo com o feedback, vamos dizer assim, com o feedback que o seu teste te deu. Legal? Ou seja, olha só que bacana, mais uma vez, o teste te dando um feedback com relação ao desenho das suas classes. Legal isso daí, né? Então, que outras coisas, que outros indícios eu posso ter olhando os meus testes? O Maurício, no livro dele, ele lista alguns, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, ele tem um que é muitos testes para um método. Então, quando você tem um método que requer muitos testes, isso daí, então, é um indício de que o seu método está fazendo muita coisa. Então, por isso daí seria um indício de que você deveria quebrar esse método em outros métodos. Se eu tenho muitos testes para um método, eu também posso ter muitos métodos para uma classe. A regra vale a mesma. Se eu tenho muitos métodos, seja para método, seja para classe, isso significa que aquele método, aquela classe, está fazendo muitas coisas. Esse daí é um grande candidato a você quebrar e colocar em outros métodos ou em outras classes. Outro indício é quando eu tenho um cenário de teste muito complicado. Isso daí pode indicar também problema de coesão na sua classe, ou seja, a sua classe, de novo, está fazendo muitas coisas, então o seu teste acaba se tornando complicado. Isso daí, de novo, é indício de que alguma coisa não está legal no seu desenho, que você deveria refatorar ou repensar melhor aquele programa que você desenvolveu. Um outro ponto que ele lista aqui também, que a gente acabou de discutir, é a necessidade de testes em métodos privados. Quando você precisa testar um método privado, muito provavelmente esse método privado tem uma responsabilidade que na verdade deveria estar em uma classe ou em um outro método. Então é mais um indício para você refatorar o seu código. Quero deixar bem claro aqui que apesar do teste ter mostrado para a gente aqui problemas, o teste não é o único responsável por identificar os problemas no seu código. Ele apenas aponta alguns indícios. Você, como desenvolvedor, deve capturar esses indícios, esses avisos que o teste está te dando e aí melhorar o seu código. Um teste simples significa que a sua classe é simples. Nós devemos buscar sempre classes simples, não classes complexas, cheias de responsabilidades, mas sim classes simples. Por quê? Classes simples são fáceis de serem testados. Se você tem um conjunto de classes simples que são facilmente testados, você tem um código em produção muito mais robusto e com muito maior qualidade. Legal? Então podemos fechar esse vídeo com a mensagem que os testes é uma maneira barata de fornecer feedback do seu código. Qual seria então uma forma cara de fornecer feedback do seu código com programas de testes super milionários? Não, uma maneira cara de se mostrar problemas no seu código é justamente o código em produção dando bug e tendo que abrir chamado para você resolver. Então, os testes são realmente maneiras de indicar problemas no seu código. Lembrando que os testes, eles são heurísticos, eles não são pontuais, eles não apontam problemas específicos. Eles simplesmente dizem o seguinte: olha, seu código não está muito bem,
talvez você precise dar uma olhada, porque, por exemplo, tem muitos testes, eu estou querendo testar método privado, então pode ser que você tenha que fazer uma refatoração. De novo, os métodos não apontam erros, eles apontam indícios de problemas que o seu código pode estar tendo. Fechamos mais um vídeo aqui, lembrando que a palavra final é sua, a avaliação final é do desenvolvedor. Mais uma vez, a experiência aqui fala muito mais alto. Cada caso é um caso, mas o código de teste é muito legal para te apontar esses possíveis problemas. Fechamos mais um vídeo hoje aqui falando sobre TDD e como ele pode ajudar na coesão das suas classes. Espero que você tenha gostado, espero que você deixe aí bons comentários, dê joinha no nosso vídeo, assine o nosso canal. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.